nigga, you fucking fight back. Pode ser o reencontro do Rodrigo Caio com a sua trajetória dentro do Flamengo, ainda mais com a chegada do Tite, que é um cara que gosta muito desse jogador e já falou sobre ele em relação à preparação física, né, Vini Casagrande? Perfeito. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde. É o seguinte, só para contextualizar, o Fabrício Bruno, que é o titular atualmente, está suspenso, não pode encarar o Grêmio. Melhor zagueiro do Flamengo hoje? Disparado, assim. E na temporada inteira, um jogador extremamente irregular. Eu, particularmente, gosto muito do futebol dele e ele vem fazendo muito bem essa temporada de 2023. Vamos lá, Fabrício Bruno suspenso. Davi Luiz, que seria o reserva imediato, está lesionado. E aí, o que o Tite tem à disposição dele? O Pablo e o Rodrigo Caio. Eu vou dar minha opinião em cima de informação. Sim. Se a informação que eu tenho é que a diretoria do Flamengo não quer renovar com o Rodrigo Caio, eu não utilizaria o Rodrigo Caio. Seria em último caso. E por que eu estou falando isso? Supondo que o Rodrigo Caio entre em campo e bata na madeira aí, vamos lá, e ele machuque o joelho, tenha que operar. O Flamengo será obrigado a renovar com um jogador que, teoricamente, não quer ter no elenco em 2024. Então, se o Pablo, que está à disposição bem fisicamente, inclusive o Pablo, foi quem entrou no lugar do Davi Luiz quando ele saiu lesionado, vocês vão se recordar disso, eu colocaria o Pablo e não colocaria o Rodrigo Caio. Colocaria, repito, o Rodrigo Caio em último caso. Mesmo o Tite e o seu preparador físico garantindo que o Rodrigo Caio está 100% fisicamente, o que eu não duvido. Agora, a única dúvida é, o Rodrigo Caio aguenta jogar 5 partidas seguidas? Fica essa dúvida. E a gente nunca vai saber, porque nesse restante de temporada ele não vai jogar 5 partidas seguidas. Faltam 10 jogos para acabar a temporada dos brasileiros, tirando o Fluminense e o Fortaleza, né? Você também nessa opção aí, pensando em tudo que o Vene falou, Pedrosa, com o Davi Luiz lesionado, Fabrício Bruno suspenso, quem deve entrar na zaga do Flamengo para a partida contra o Grêmio? Lembrando que é uma partida só, porque o Fabrício Bruno retorna, né, da suspensão e é um cara que fisicamente provavelmente aguenta aí até o final da temporada. Você escolheria o Pablo, Rodrigo Caio ou improvisa outro jogador? Eu vou pensar no que o Tite fez, se eu não me engano, na primeira partida dele contra o Cruzeiro. Ele colocou o Pablo em campo. Então isso é um claro sinal de que o treinador prefere o Pablo ao Rodrigo Caio. Isso, obviamente, levando em consideração o aspecto físico, temporada 2024. O Tite conhece o Pablo porque o Pablo foi campeão brasileiro pelo Corinthians e o Tite, obviamente, acompanha o Corinthians. Então, o Pablo é um jogador que, apesar de no Flamengo não ter conseguido se firmar ainda, é um baita de jogador. Ele chegou a peso de ouro, como um grande zagueiro para o Flamengo. Eu acho que o Pablo tem tudo para desenvolver o seu futebol aí com o Tite. É um jogador que, repito, jogar no Flamengo na primeira temporada de adaptação é complicado. Eu posso lembrar aqui o Léo Pereira, que teve muita dificuldade de adaptação. Então, por que não apostar no Pablo, que é mais novo e que tem mais condições físicas do que o Rodrigo Caio? Se a gente lembrar, nos últimos 5 anos, tirando o Pablo Mari, que chegou logo e aconteceu, os outros zagueiros tiveram o seu tempinho para adaptação, né, o Vene Casagrande? No caso o Fabrício Bruno também não. O Fabrício Bruno também não. E o Rodrigo Caio também não. O Rodrigo Caio e por também incrível que pareça, a melhor temporada do Rodrigo Caio pelo Flamengo foi justamente a primeira, em 2019. O que é triste de se falar, porque a gente está falando de um cara aqui que tem nível, tecnicamente falando, para jogar uma Copa do Mundo, para estar numa seleção brasileira. Mas fisicamente a gente sabe que ele não consegue acompanhar esse ritmo. Ele estaria, inclusive, na Copa do Mundo. O Tite é apaixonado por ele, isso aí é inegável. Falando do Flamengo, são 2 jogos já com o Tite e uma expectativa do que ele consegue fazer ainda esse ano para projetar o ano que vem. Vamos rodar o momento do Flamengo? Pois não, porque é um jogo que está adiado, né? A tabela apontava Bragantino, mas esse jogo será na data FIFA. Depois... Desculpe, Rizek, a data FIFA seria aonde exatamente depois? Qual rodada? Rapaz, preciso ver aqui certinho. É 14 de novembro. Deixa eu ver Vai ser no aqui, feriado de 15 de novembro a data FIFA. É no feriado. Aí é Flamengo e Santos, Fortaleza e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, Fla-Flu, América e Flamengo, Flamengo e Galo, Flamengo e Cuiabá e na última rodada, São Paulo e Flamengo. Tendo a opinar que é um caminho mais suave que o do Botafogo, na teoria. O Flamengo e Bragantino iria para antes do jogo do América Mineiro, do Flamengo. Depois do Clássico. Depois do Clássico. Tá. Tendo a opinar que é um caminho mais suave que o do Botafogo. Mas não para tirar 7 pontos. Apenas que me parece um caminho mais suave que o do líder. Porque na teoria. Os confrontos mais fortes ele faz em casa, né? Atlético, Palmeiras,
É um caminho mais tranquilo, assim, entre aspas, né? Mas no Campeonato Brasileiro não tem jogo tranquilo, mas... Na última rodada pega já um São Paulo de férias, provavelmente. É. Mas assim, não para tirar 7 pontos, apenas acho que é um caminho menos difícil que o do líder. Mas para quem tem 7 pontos de É distância... um caminho mais tranquilo para ter uma sequência de vitórias. É mais possível, né? Quando a gente olha a tabela, é mais possível acreditar numa sequência de vitórias do Flamengo do que do Botafogo. E já tem 2, né? Ou seja, você olha isso e fala, o Flamengo vai jogar a Libertadores do ano que vem. É difícil não colocar o Flamengo na Libertadores do ano que vem acho. pela qualidade do elenco. Que é o objetivo mais palpável mesmo. Mesmo Conseguir com o uma vaga atraso direta. que ele teve com os outros treinadores e agora desse trabalho do Tite que está no começo. O Flamengo não é praticamente certeza, mas a gente não consegue imaginar ele fora da fase de grupos. E, obviamente, usar esses 10 jogos para o Tite planejar o ano que vem, que acho que são um tesouro para o Tite. Poder levar essa bagagem para planejar o elenco, debater o futuro rubro-negro. Hoje, no GE, tem uma notícia de que está quase certa a renovação com o Gabigol até 2028. O Flamengo avança na negociação para renovação com o Gabigol até 2028. Quando eu li essa notícia da apuração da Letícia Marques, a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, vão dar quase 10 anos de Flamengo. 10 temporadas, 9 anos. Quem é que fica hoje 10 anos num clube? Tirando o goleiro, que goleiro é tranquilo, né? O Cássio no Corinthians, o Rogério no São Paulo, o Fábio no Cruzeiro, o Magrão no Sport. Goleiro é tranquilo. Mas que jogador de linha desse peso fica 10 anos num time? O último no Flamengo a ficar 10 anos é o Léo Moura, que a época dele, de 2005 a 2015, foi uma referência. Né? Num outro momento do Flamengo, ele foi uma referência. Então, o Gabigol teria um tempo histórico de casa, né? Com essa renovação e cumprindo o contrato até lá. Não acho que é um jogador que hoje despertaria interesse do futebol europeu, não. Também tenho convicção de que nenhum outro clube do Brasil hoje pagaria o salário que ele tem no Flamengo. E essa renovação é muito em função do histórico dele, né? O Gabigol, no seu período à frente do Flamengo, se a gente rodar aqui, ele se transformou em um dos maiores jogadores da história do clube. Gabigol é um jogador que é a referência do Flamengo de 19 para cá. No entanto, quando você olha para os números dele nesse ano, você vê que ele está muito abaixo do que ele esteve em temporadas anteriores. Em 19, ele teve 60 jogos, foi titular em 53, marcou 43 gols e deu 12 assistências. Então ele teve 55 participações em gol em 19. Aí em 20, ele joga menos, 43 jogos, titular quase sempre, mas participa muito de gols, participa de 39 gols do Flamengo na temporada. 21, 50 jogos, titular em 47. Você vê que era sem contestação, né? Gabigol titular. Participou de 45 gols. Em 22, 71 jogos, 60 como titular. Participou de 36 gols, já tem uma queda. E nesse ano, o número de participação dele em gol está baixo. Ele tem 53 jogos, 45 como titular, participando de 24 gols apenas. Digo apenas porque quando você compara com o resto, ele está muito abaixo nessa temporada. Se o Flamengo fosse uma empresa e você fosse o dono da empresa, você tem que chamar o gerente. Senta aqui e me explica por que você está fazendo esse contrato até 2028. Se esse jogador, que é muito caro, que foi muito valioso para a empresa, no caso para o Flamengo, não está rendendo, e por que você vai aumentar o risco, né, por tantos anos assim? Eu acho quase inexplicável. Quer dizer, poderia ter uma seguinte resposta: não, é porque tem proposta e se a gente não renovar por esse prazo, que foi na verdade o que aconteceu com o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique foi... o contrato longo foi uma pressão do mercado do Palmeiras. Você tem noção que essa fala é polêmica, né? O que eu vou fazer? É o que eu penso. Eu não posso ser falso. Gostamos de polêmica, apenas tem 27 que anos. Essa é uma frase que... Gabriel tem 27. Oi, Gabigol? 27 Vou ver para anos. você certinho a idade dele. Eu chamo, digamos, o gerente e, cara, por que você não fez um contrato com ele de 27, 2 anos? em agosto. 3 anos. 4, né? 4 ou 5? 4 anos, está renovando 4 até... Iria até 25. Até 28. Não, iria até o contrato dele 28. vigente sim. agora até 24.
Isso. Final do ano que vem. Eles estão antecipando isso. Então eles estão acrescentando mais 4 anos. Sério, eu não consigo ver, consigo ver o sentido financeiro disso, né? Não é lógico. Eles estão apostando na idade dele, porque a gente vê os números. O primeiro ano do Gabriel é muito bom. Normalmente um jogador, quando chega num clube como o Flamengo, não tem um primeiro ano daquele jeito. Eu diria que esse é o único ano que você olha e fala que ele está abaixo. Os outros anos ele tem números espetaculares. Então, e é normal nesse tempo. O Dudu tem 7 anos de Palmeiras? Não ininterruptos, né? Porque ele saiu, foi para o Catar e voltou. Mas é a idade. Se o Gabriel tivesse 29 anos, 30 anos, o Flamengo não faria isso. Mas ele vai chegar no final de 28 com 31 anos. Mas é que não é só a questão da idade, o rendimento mais dele 5 anos. 27, o contrato dele acaba anos. nesse ano, em dezembro. Se o Flamengo não renova, o Gabigol fica livre. Agora, 23 ou 24? Não, 24. Desculpa, 24. Perdão, 24. Se o Flamengo não renova, ele pode assinar em junho do ano que vem com algum outro clube, né? E deixar o Flamengo só no fim do ano que vem. Quando o Serginho fala do pensamento de empresa, um dos fatores também que você deve levar em conta na empresa que é o futebol é do engajamento, da venda de camisa, da idolatria, né? Gabigol é a grande referência desse time do Flamengo, certo? Ele é o grande ídolo desse elenco. Você pode até avaliar que quer jogar mais, se ele ou o Arrascaeta, mas ele é a referência. Quando você pensa em Flamengo hoje, você associa diretamente ao Gabigol. Essa é uma das lógicas. E a outra lógica, a lógica esportiva, esse é um ano abaixo. O Flamengo, para renovar com ele, acredita que ele vai voltar ao patamar de antes. É o ano abaixo do Flamengo no todo. E dele muito, né? Dele também. O Flamengo certamente acredita que ele vai voltar ao patamar de antes. E ele tem um cara lá que é o Tite para fazer isso, né? Rizek, eu acho que não é uma decisão simples. Não é uma decisão fácil de mensurar o tempo de contrato, o quanto que o Gabigol pode entregar ainda, porque ele é um cara que ele é muito identificado com o Flamengo. Em campo ele geralmente corresponde. Acho que esse ano ele foi prejudicado por todos os comandos técnicos que o Flamengo teve que não o priorizaram. E ele também, acho que mentalmente não estava. Você olha para ele, engajado. ele está meio cheinho, né? Meio fofinho esse ano, né? Ele fala que está gostoso. Eu diria que ele está meio fofinho esse. Ele tem uma característica que eu acho que é importantíssima. Você gostou, Grafa, do fofinho? Não, que ele falou que está gostoso, né? Eu acho que ele está fofinho. Fofinho, gostoso. Para a posição que ele joga, ele tá meio fofinho. Não, e é verdade. Agora, ele tem uma característica que eu acho que é importante num contrato, que a gestão deve avaliar num contrato a longo prazo, que é a competitividade. E o Gabigol, ele é competitivo em campo, ele tem essa característica na personalidade. Por outro lado, eu não sei se às vezes manter um jogador que, em certos momentos, ele se coloca até maior do que algumas convicções do comando técnico, se isso, ao longo do tempo, não é nocivo para o time, para o clube como um todo, para o ambiente também. Então, não é uma decisão simples e fácil, porque ele tem muito a entregar, e eu acho que é um jogador inteligentíssimo em campo, ele sabe aonde se posicionar, para onde correr. O tempo, como o Serginho opinou, faz sentido essa opinião dele. Não condeno o Flamengo ter renovado, mas eu priorizaria uma renovação. Olha só, o Tite nem pode ser um fiador dessa renovação, porque o contrato do Tite com o Flamengo vai até o fim do ano que vem, que é quando vence o atual contrato do Gabigol. Então o Tite nem poderia ser ele fiador, né? Eu garanto o Gabigol até 28, mas ele pode dizer para a direção, eu vou melhorar o Gabigol para o ano que vem. Vou colocar o Gabigol no patamar em que ele estava até o ano passado, que pode não ser maravilhoso, era bem melhor do que esse ano, né? E aí, a idade e o desempenho, eu tenho, assim, eu imagino que esse contrato do Flamengo mais 4 anos, porque tem um lado financeiro também que pesa bastante, é um baita do salário. A gente perdeu o Gabriel o ano que vem, o Gabriel pode assinar com qualquer clube do futebol brasileiro. Hoje a gente tem 2 clubes no Brasil que pagam o salário do Gabriel, se ele sair livre do Flamengo. Se ele vai conseguir jogar, se vai ter aceitação da torcida. 2, quem é o segundo? Se vai vender camisa, Palmeiras e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não paga mais. O Atlético Mineiro está quebradaço. Não, uma dívida muito absurda. Mas, Serginho, a grande diferença é você buscar um jogador, você pagar, você comprar esse jogador e você diluir o salário dele em 4 anos. Mas se você é o Galo, você tem o Hulk e o Paulinho, você vai... Não, mas eu sei, tem um contexto do Galo, de ter o Hulk e o Paulinho, do Palmeiras, está precisando de um atacante. Eu estou dando esse exemplo. Tem 2 clubes que pagam, vão tirar o salário de lado. Tem 2 clubes de futebol brasileiro que bancariam o salário dele, se ele saísse livre do Flamengo.
E o outro fato é o desempenho. O Flamengo deve acreditar que ele vai voltar, como você falou, a desempenhar bem. E esse contrato de 4 anos deles, eu imagino que seja o seguinte: Gabriel, você tem o salário de X hoje. No segundo ano você vai ganhar menos. No terceiro, esse salário você vai manter um tempo de contrato, mas vai abaixando o lado financeiro e apostar no desempenho dentro de campo. Eu acho que o Flamengo tem essa visão do Gabigol e deve estar fazendo isso para ter um contrato de 4 anos, que ele vai chegar aí em 2028 com 32 anos. 2 anos. 32 anos, normalmente o cara consegue jogar em alto nível no futebol brasileiro. Será que é dependendo do clube. decrescente esse salário? Não sei não, hein? É que normalmente os clubes fazem isso. Né? A matéria fala em reajuste salarial. Mas não, reajuste geralmente é para cima, né? E a matéria fala em reajuste salarial e bonificação por metas. Não, beleza, isso é já cada vez mais normal. Mas reajuste normalmente é para cima, né? Gabigol já tem um salário bem alto. A ver, de toda forma, não deixa de ser o maior barato você ter a possibilidade de um jogador ficar do tamanho do Gabigol, ficar 10 anos num clube. Algo absolutamente raro no futebol brasileiro a ver. Mas tem alguns contratos importantes vencendo em dezembro desse ano, de jogadores muito importantes também da história rubro-negra. A gente coloca na tela para vocês. E é importante falar a idade, né? O Bruno Henrique, ele deve renovar por 3 anos, ele tem 32 anos. O Everton Ribeiro tem 34, o Rodrigo Caio tem 30, o Davi Luiz tem 36 e o Felipe Luiz tem 38. São jogadores cujos contratos se encerram, todos eles com muita história no Flamengo. Todos eles campeões brasileiros, campeões da América. O Davi Luiz não foi campeão brasileiro, mas foi campeão da América e campeão da Copa do Brasil. É difícil você pensar em abrir mão de jogador bandeira do seu clube. E o Flamengo vai ter que tomar essas decisões aí, até esse ano. Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. Também não é uma decisão fácil. Decisão para empresário tomar, né? Desses jogadores... Não, mas o Bruno Henrique tá resolvido. Tá quase certo. O noticiário aponta que está encaminhado por 3 anos. Não assinou ainda. Se resolvendo, né? Pelo menos não foi divulgado, não foi divulgada a assinatura. A nossa apuração é de que está encaminhado para renovar por 3 anos. Desses jogadores, Isaac, Bruno Henrique é o único que eu, né, se fosse uma empresa e eu fosse a dona, manteria no Flamengo, porque é um cara que continua dentro de campo desempenhando futebol de alto nível. Nada contra os outros. Eu acho que são jogadores incríveis, tem a ver com o Flamengo, honraram a camisa do Flamengo, são ídolos, mas o Flamengo precisa de energia. Quando a gente fala de renovação, é isso, é de energia, colocar energia para dentro do Flamengo. E não tem a ver só com preparação física, o jogador está bem fisicamente. A gente ouviu na coletiva do Flamengo, né, fala sobre o Caio, então, o Rodrigo Caio. Então, eu acho que nesse momento o Flamengo pode ter a condição de fazer uma avaliação de qual é o time que o Flamengo quer ter e por quanto tempo ele quer ser competitivo ainda. Então, tem a ver com essas renovações, está totalmente ligado a essas renovações. Por quanto tempo o Flamengo quer ser competitivo? Agora, tem uma questão, Jéssica, que deve pesar muito, né? Aí tá bom. Avalia isso que você falou, competição, renovar. Quem vem, né? E aí no ano que vem você assiste ao Bruno Henrique, se você não renovar, brilhar no Palmeiras, o Everton Ribeiro brilhar no São Paulo. E aí você a grande dúvida do Flamengo é essa, você se desfazer desses jogadores e reforçar os adversários. O Pedro, por exemplo, quando o Palmeiras... Eu sei porque isso me foi dito pela direção rubro-negra. O Pedro estava naquela fase horrível, não saía do banco, várias notícias que eram tudo verdade. Mãe do Pedro está triste, Pedro está chateado, Pedro emburrado, era tudo verdade aquilo que saía na imprensa. Pedro está triste, era um problema o Pedro na reserva. E aí o Palmeiras vem e fala, eu pago 20 milhões de euros, 21 para ser mais preciso, milhões de euros no Pedro. O Flamengo não quis nem conversar, por essa razão, ele não queria reforçar um rival. Se fosse um clube da Europa, um clube da Arábia, ele teria vendido por aquele valor. Mas o Palmeiras, mas eu acho ele jamais, que mudou ele o quadro, nem pensou em conversar. Então, assim, a renovação eu acho que é mais premente. Eu acho que você tem que mexer mais, né? O Flamengo vai ter que cortar na carne, né? É complicado você dispensar jogadores que
que foram tão importantes no ciclo anterior, mas não estão sendo agora. O Gabriel é banco, né? Não vamos esquecer disso. E vocês imaginam ver o Everton Ribeiro jogando mal? Não vai. Se ele for para qualquer time, ele vai ainda jogar bem. O Felipe Luiz, são craques que a gente está falando. Agora, tem que pensar no futuro do Flamengo. Não, e se o Tite fala, no meu time Gabigol é banco, você tem que pensar 2 vezes também em dar um contrato de 4 anos pro Gabigol. Tem um monte de questões aí na mesa do Flamengo, e a mais imediata é o jogo de amanhã contra o Grêmio. Na temporada, não foi problema nenhum para o Flamengo enfrentar o Grêmio, né? Então, até aqui, o Flamengo venceu os 3 jogos contra o Grêmio sem nenhuma dificuldade, marcando 6 gols, sem sofrer nenhum. E vai encarar um Grêmio que está num momento estranho amanhã, hein? Como vocês classificam o momento do Grêmio? Muito ruim, pior do ano. E esse jogo em que o Flamengo passeou na arena, o Grêmio jogou com 3 zagueiros, que ainda é um dos esquemas, às vezes, escolhidos pelo Renato. E o Flamengo usou e abusou do posicionamento do Kahneman, brincava com essa defesa do Grêmio, fazendo o Kahneman sair da posição, ocupando o espaço que tinha entre ele e o Reinaldo. E quando a gente olha esse jogo, que aconteceu no primeiro turno, para agora, o Grêmio não evoluiu. Praticamente o Grêmio não evoluiu taticamente. Então, me parece muito que o Grêmio continua com essa dificuldade do meio-campo que está mais desencaixado ainda, com menos intensidade e com muita pressão também que tem lá em Porto Alegre. Então, eu acho que é um jogo complicado para o Grêmio e tem todo esse fator, que o Grêmio está há quantos jogos perdendo para o Flamengo sem conseguir ser competitivo. Eu mostrei esse ano, mas podia ser 19, 20, não é de 21, agora. Né? Se tem um time que o Flamengo tem vencido quando quer, do jeito que quer, é o Grêmio. Como é que você enxerga? E sem Soares, né? Eu acho que não tem momento melhor para o Flamengo enfrentar o Grêmio em Porto Alegre para o Flamengo, e para o Grêmio não tem um momento pior de enfrentar o Flamengo pelo histórico que vem tendo contra o Flamengo em Porto Alegre, ainda sem o Soares. É um jogo bem complicado para o Grêmio. O Renato está num tentativa e erro, né? E basicamente é erro, né? Que ele está mudando. Aquele sistema dele de controle de bola no meio-campo, de aproximação, já não está funcionando mais. Contra o Atlético faltou força defensiva. Ele não tinha volante defensivo, ele não tinha meio-campo defensivo. O Atlético Paranaense, o Zapelli deitou no jogo. Tinha espaço, fez o que quis. O Grêmio estava sem o Vila Sante. Isso, ele estava aí. E ele fala na entrevista pós-jogo, eu não tinha jogadores para fortalecer o meu meio-campo para marcar. E o Atlético congestionou o meio-campo e controlou o jogo. Contra o São Paulo eu não acompanhei como é que foi o desempenho do Grêmio, mas ultimamente os desfalques têm feito com que o Renato sofresse muito. O elenco está muito claro que ficou um elenco muito curto, né? Então, assim, ele tem os jogadores que sabem o que fazer com a bola, mas não tem velocidade, não tem intensidade de marcação também. E tem os moleques que têm intensidade, mas não tem cancha ainda para jogar. Então é um dilema. Or will you fucking fight back?